Há pouco tempo, a taxa Selic chegou a 11,75, seu maior patamar em 5 anos. Trata-se de uma janela de oportunidade para comprar fundos imobiliários de tijolo com desconto, mas para quem não admite perder rentabilidade no tempo presente, alguns FIIs de papel estão com bom preço de entrada e rendendo mais que a taxa básica de juros da economia. E no vídeo de hoje nós vamos comparar 3 FIIs de papel que estão pagando mais do que a Selic. Também vamos saber quais são suas características e no final do vídeo vamos ter um breve comparativo entre eles e saber quantas cotas eu preciso comprar para garantir R$100 de dividendos todos os meses. E o primeiro fundo de hoje é o HSI Ativos Financeiros, o HSAF11, fundo imobiliário que atualmente está sendo negociado aí na casa dos R$94, pelo menos quando da gravação desse vídeo. Ele está, portanto, praticamente aí no preço dele, né? O valor patrimonial da cota é de R$ 94,77. Seu patrimônio líquido ainda não é muito grande, 168 milhões, mas ele já ocupa a 99ª posição do IFIX. São pouco mais de 5 mil investidores e R$435 mil por dia de liquidez. Esse fundo é gerido pela Hemisfério Sul Investimentos, que tem esses outros fundos imobiliários aí, administrado pela BRL Trust. Se você quiser saber mais sobre ele, tá aí o e-mail e o WhatsApp dos caras. Ele tem uma taxa de administração de 1% e também uma taxa de performance de 20% do excedente ao benchmark, conforme está aí. Falando de rentabilidade, ele bate aí de longe, né, o IFIX, o CDI, ao longo do seu tempo de vida, né? Ele começou ali em setembro de 2020 e desde então ele vem crescendo nos seus dividendos. Nos últimos 12 meses, ele entregou mais de 13%, portanto, um ótimo dividend yield, e é um fundo de papel bastante indexado aí aos CRIs, praticamente 70%, e praticamente 27% cotas de outros fundos imobiliários. Na carteira de CRIs não são muitas operações, até porque o fundo ainda é pequeno, mas todas as operações estão atreladas ao IPCA, e o consolidado da carteira é de IPCA mais 6,81%. Essa operação aqui me chamou a atenção, né, que é o CRI M Dias, Açaí e Império Móveis, cuja garantia da operação é o próprio imóvel, mas também tem um fundo de reserva e fiança corporativa. Também chama a atenção o LTV, que, como a gente já sabe, quanto menor, melhor, mais seguro. E esse outro CRI, do Hotel Emiliano em São Paulo, tem praticamente as mesmas garantias e também um LTV muito bom, de 33%. Na carteira de FIIs, 76% deles são recebíveis imobiliários, mas ele também tem cotas de FIIs logísticos, de lajes corporativas e de shopping. E uma pequeniníssima parte ali, fundos híbridos. E aqui estão os principais fundos que estão dentro da carteira, né? O Canip, o XPCI, o MCCI. Para quem não viu, tem um vídeo que eu fiz a respeito dele, estou deixando aqui no card e na descrição. Ele também tem cotas do Bari, CPTS, RBRR. E lá do lado direito, outros fundos com uma composição aí menor. O HSAF está no portfólio de outros 9 fundos imobiliários, mas com destaque aí muito grande para o Iridium, que tem 17% das cotas dele. E isso pode ser um problema, no sentido de que o Iridium tem praticamente o fundo na mão. Ele pode fazer o que ele quiser. Se ele comprar ou vender muitas cotas, ele pode alterar até a cotação daquele dia. Mas, se você é um investidor que busca diversificar, você não vai ter muitas cotas desse fundo na sua carteira. Vai ter um percentual menor, o que acaba minimizando os riscos. Você já conhecia esse fundo? Deixa aqui para mim nos comentários. E o próximo da lista é o XPCI11, o XP Crédito Imobiliário, que inclusive está na carteira do HSAF. Fundo que está sendo negociado aí na casa dos R$96, portanto um pouquinho acima do valor patrimonial, está com 1% de ágio. E ele tem um patrimônio de 654 milhões. É o 52º no ranking dos principais fundos imobiliários, o IFIX, tem mais de 53 mil cotistas e um volume diário de negociações superior a 2,7 milhões de reais nos últimos 30 dias. Também é um fundo aí relativamente novo, né? Começou em setembro de 2019, administrado pela XP, o administrador é a Vortex, e ele tem uma taxa de administração mais sem performance. E o que eu achei legal aí desse fundo é que o portfólio da carteira de CRIs inclui operações apenas com boa qualidade, preferencialmente com originação e estruturação própria. Para quem gosta das comparações de rentabilidade, está aí, né? Ele acaba superando alguns indicadores e os seus dividendos também, ao longo do seu tempo de vida, vêm sendo crescentes. Nos 2 últimos meses, ele pagou R$ 1,10
E nos últimos 12 meses, o seu dividend yield, ou seja, o rendimento do dividendo, foi superior a 12%. É um fundo quase puro sangue, né? 91% operações de CRIs, tem 7% de cotas de outros fundos imobiliários e uma quirelinha ali em caixa. Também é bem diversificado, né? Em operações comerciais, de crédito corporativo e residencial. Seu principal indexador é o IPCA, 2/3, e outro terço com o CDI. Aliás, com a Selic lá em cima, os fundos que têm contratos indexados ao CDI têm se beneficiado dessa alta, e é o caso do XPCI. Já são 42 operações, e a única concentração aqui que chama atenção é desses dois primeiros, né, o CRI Prevent Senior e o General Shopping, que somados passam aí dos 21%. No resto, ele está bem distribuído, está bem diversificado, sem muita concentração. Aqui temos a carteira de FIIs, e vemos que 45% são de recebíveis, 54%, quase 55%, fundos de shopping. Ele também está na carteira de vários fundos imobiliários, mas sem uma grande concentração por fundo. Os principais são o XP Selection, o próprio Iridium e também o RBR Private Credito. Bom, muita gente sabe que entre os fundos de papel tem aqueles que pagam demais, né, como o RPR, mas que está muito caro ainda, o Habitat, o Hectare, que foi assunto do meu último vídeo, é um fundo imobiliário que acabou entrando aí num preço bacana. E no vídeo de hoje, além dos dois fundos imobiliários que eu já trouxe, que estão com bom custo-benefício, tem esse terceiro que eu vou falar agora, que já caiu no gosto de muita gente. Eu estou falando do DEVA 11, o Devan Recebíveis Imobiliários. Fundo imobiliário que está sendo cotado aí na casa dos R$ 99,00, está, portanto, com 3% de ágio. O seu patrimônio já é bem grande, né? 1,3 bilhão de reais, e ele já ocupa a 22ª posição do IFIX. Mais de 88 mil investidores, e a liquidez nem se fala, né? 5,6 milhões, é um fundo bem tranquilo, você vai conseguir comprar e vender cotas sem problema, e é um fundo que começou aí no meio da pandemia, né? Em agosto de 2020, seu gestor é a Devan, o administrador é a Vortex, e ele tem uma taxa de administração, gestão e também tem performance. São 55 operações de CRIs e a rentabilidade dele também bate aí todos os indicadores, né? Tá à frente do CDI, do IFIX e do Ibovespa. A sua rentabilidade média é de 1,34% e, ao contrário dos outros, em que o dividendo aumentou, no caso do DEVA ele diminuiu, mas vem se mantendo mais ou menos estável e nos últimos 12 meses o seu dividend yield foi superior a 16%, portanto ali próximo até do HCTR. Muita gente compara, né, o DEVA com o HCTR. Você acha que eles são parecidos? Na sua opinião, qual deles é o melhor? Deixa aqui para mim nos comentários. Aliás, se você está gostando do vídeo até aqui, deixa já o seu like, se inscreve se você não é inscrito aqui no canal, mas vamos prosseguir aqui com o DEVA. Bom, uma diferença dele aqui para o HCTR é que 90% do portfólio do DEVA é composto de CRIs e somente 7% fundos imobiliários. A galera que está no veneno aí com o HCTR justamente é por conta disso, né? É porque 1/4 do fundo praticamente está em cotas de outros fundos imobiliários, então teve muita gente que não gostou disso. Talvez o DEVA possa ser uma opção aí para você que não está satisfeito com o HCTR. E antes que eu seja acusado aqui de trair o Hectare, já deixo claro que por enquanto ainda não tenho cotas aí do DEVA na minha carteira. E outra coisa aqui que a gente vê do lado direito é que 47% das operações são cota sênior, portanto mais seguras, 35% única e apenas 17% subordinada e 1% de mezanino. No HCTR, esse percentual é bem maior, o que acaba implicando em um pouco mais de risco. E se a gente avaliar, eles estão ali, né, mais ou menos com um retorno próximo. Então, nesse quesito, na minha opinião, o DEVA está até levando vantagem em relação ao Hectare. As operações são bem diversificadas, né? Tem corporativo, multipropriedade, loteamento. O IPCA é o principal indexador com 93%, mas tem ali também um pouquinho de IGPM. E ao longo do tempo a gente vê aí, né, na parte verde, a evolução do patrimônio do Devan e embaixo a evolução do número de cotistas, que acaba sendo algo importante e relevante, né? Porque quanto mais cotistas, mais liquidez o fundo pode ter. E aqui temos as operações, né? Tem umas bolinhas verdes aqui que lembra até os relatórios do Tigar antigamente, significando que não tinha nenhum problema ali com o fundo. No caso do Devan, todos eles estão adimplentes, né? E embora a carteira seja bem segura, né, com muitas cotas sênior e única, quando a gente vê que tem ali cota subordinada, aí eles carregam bem ali os indexadores, né? Porque provavelmente tem muito mais risco. Então tem ali, ó, IPCA mais 12, mais 13, mais 14, mais 15, justamente quando você tem ali as cotas subordinadas.
mas o LTV médio da carteira é de 42,9%, quase 43%, portanto, um índice de segurança bem bacana. Vale lembrar, né, que assim como o Hectare, o Deva também tem CRI lá do circuito de compras no Brás, em São Paulo, para onde está indo a feirinha da madrugada, né? E temos aqui 9 fundos imobiliários com cotas do Deva na sua carteira. E mais uma vez o Iridium aqui, né? O Iridium gosta muito de comprar cotas de outros fundos imobiliários e quando ele gosta, ele carrega bastante, né? Então, 13% das cotas do Deva estão sob o poder do Iridium. Então, o Iridium tem um grande poder aí também para mexer com a cotação do Deva, dependendo do que ele vai fazer, se ele vai comprar ou se ele vai vender. Aliás, caso você não queira ter nenhum desses 3 fundos imobiliários, compre o Iridium, que vai estar tudo certo, você vai estar investindo diretamente neles. Mas, como eu falei lá no início do vídeo, quantas cotas eu preciso ter para poder receber R$100 de dividendos de cada um desses 3 fundos imobiliários de hoje? Vamos conferir. No caso aqui do HSAF, eu preciso de 97 cotas, cerca de R$ 9.110, o mesmo número de cotas para o XPCI, mas aí eu vou ter que desembolsar um pouquinho mais, né? R$ 9.820. E no caso do Deva, com 76 cotas, ou cerca de R$ 7.460, eu vou ter o suficiente para receber todos os meses R$100 de dividendos limpinhos na minha conta e isento de imposto de renda, que para mim é o maior atrativo dos fundos imobiliários. E aqui um brevíssimo comparativo, né? Então a gente vê aqui que na questão do dividend yield o Deva está na frente, mas o XPCI e o HSAF estão ali muito próximos, né? O HSAF está praticamente aí no preço, enquanto que os outros estão com um pouquinho de ágio, mas bem tranquilo ainda. Mas o seu patrimônio é pequeno, o número de cotistas também, e a liquidez é a mais baixa. Por outro lado, o Deva tem o maior número de cotistas, maior patrimônio e também é um fundo com mais liquidez. Portanto, se a gente tivesse que eleger aqui o melhor custo-benefício entre eles, talvez o Deva seja o melhor, mas se você é um pouquinho mais conservador, talvez o XPCI possa se encaixar melhor na sua estratégia. Ou, quem sabe, os 3 possam estar dentro da sua carteira. Na verdade, não existe fundo melhor ou pior. O importante é que você tenha uma estratégia, que você desenhe uma carteira teórica antes de comprar os fundos imobiliários e que você siga a estratégia previamente traçada. E na próxima semana vamos voltar com mais um estudo. Se gostou, deixa seu like, se inscreva e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Um grande abraço e até a próxima semana.